Então, acho que assim, a gente vai poder compartilhar, né, e trocar. Eu quero até esse feedback também junto com vocês também falando aí um pouquinho sobre o olhar de vocês de Milão, né? Se alguém quiser acrescentar algo que já esteve, né? Exato. Fiquem à vontade, que não é uma palestra, é só um bate-papo. Literalmente. Então é algo bem leve. Então, se quer começar... Aproveitando que a gente vai na Casa Cor, então a gente vai, né, vamos falar assim, começar falando sobre o que a gente viu em Milão e sobre o que a gente também possivelmente vai ver na Casa Cor, né, em questão dos espaços aí. Foi muito bacana, eu já tive a oportunidade de estar nesse ano na Casa Cor. No primeiro dia eu consegui estar visitando, né, a exposição e foi muito legal essa visita porque eu consegui conciliar muitas coisas que eu vi em Milão, eu também já consegui ver aqui. Hoje a gente tem essa facilidade da tecnologia, a informação ela chega muito rápido pra gente, então isso foi muito bacana. A gente vê que nós já estamos vivenciando muitas coisas que lá fora ainda está sendo um resgate. Então isso é muito bacana, vocês vão ver que está muito diferente a Casa Cor. Mas voltando em Milão um pouquinho, que a ideia, como eu comentei, foi a minha primeira experiência, né, em Milão. Então a minha expectativa estava extremamente alta, estava lá em cima. Eu acredito que quando a Dai também foi a primeira vez, não foi diferente. E eu confesso que nos primeiros dias eu tive um pouquinho de decepção, às vezes assim, por causa da expectativa que estava lá em cima. Eu falei assim, meu Deus do céu, muita tendência, eu preciso registrar, eu preciso ver tudo. Aquela coisa, eu não posso perder nada, Exatamente, né? E tem muita coisa para se ver. Tem uma péssima notícia, não vai dar para ver tudo. Né? Isso não desliga essa informação. É pouco. É pouquíssimo tempo e até para poder conseguir absorver. E aí eu cheguei a ficar em conflito alguns dias e eu fiquei, mas espera aí, então o que eu preciso pegar aqui em Milão? E é o que também está se transmitindo hoje na Casa Cor. Não é só a tendência do material, o que está se usando mais, nossa, isso aqui, vamos usar isso até o olho sangrar de tanto ver. Eu acho que é um resgate realmente na vivência. Perfeito. Como que a gente vai aplicar esses materiais novos? É um novo olhar do layout. A gente estava muito acostumado, isso vocês vão ver um pouco de contraste na Casa Cor. A gente estava muito acostumado em trazer a integração, tudo aberto, tudo integrado, tudo clean, tudo leve, tudo minimalista. A Casa Cor, então não só a Casa Cor, mas em Milão também a gente conseguiu ver um pouco do oposto. E não é mais só sobre a matéria final, né? Não é sobre o processo. Exatamente. Né? Esse processo que acaba conectando com a gente, a forma do pensar, como que aquilo foi pensado. Então isso acaba deixando, né, a gente ali literalmente, né, prendendo a nossa atenção. Sim, né? Então... sim. E é muito legal isso. A gente para de pensar o que está se usando, mas como. O como. E o que faz sentido para o cliente. Hoje a gente tem o cliente, acho que todo mundo aqui como profissional percebeu que os clientes eles estão um pouquinho mais exigentes no quesito ali do celular. Já não é mais tá todo mundo usando. É mais o que faz sentido para mim. Por que eu vou colocar essa louça? Ou por que eu vou colocar esse material na minha casa? Ou por que, para mim, isso vai agregar no meu dia a dia? E eu acho que isso é um pouco do reflexo da pós-pandemia, né? Também. As pessoas estão olhando mais. O primeiro ano que eu fui para Milão, em 2023, foi o primeiro ano pós-pandemia. Então, assim, ainda estava começando. Então, por exemplo, esse ano foi meu primeiro ano, por exemplo, na Eurolute. Então, Eurocotina. E o primeiro ano foi Eurolute. E o ano passado também foi Eurolute. Então, assim, é totalmente diferente você vivenciar Milão Eurolute com Eurocotina. É o foco, então, né? Exatamente. E em 2023, a minha primeira experiência, inclusive, foi junto com a Sandrinha, que foi literalmente uma experiência única, porque a gente foi vivenciar isso entre amigas, né? Não conhecia Milão. E o ano passado e esse ano foi um ano muito mais voltado, né, à pesquisa, esse olhar mais técnico, né, por estar representando a Casa Mimosa. Então, o que a gente vê, literalmente, assim, tenta ao máximo ver sobre a conexão de louças, metais, ambientes, né, experiência do espaço, né, para trazer, remeter junto vamos falar aqui, junto aqui o Brasil, né, literalmente, né, junto com os nossos projetos. Eu lembro que o ano passado você comentou muito que o vidro estava em evidência e era uma tendência, né, para o último ano que a gente teve. Vocês perceberam o que esse ano lá? O que vocês acham que eles estão colocando de proposta de tendência? Acho que assim, é um pouco diferente porque assim, por exemplo, o ano passado tinha muita, como foi um ano voltado para iluminação, então tinha muita peça com vidro, mobiliário, né? Então esse ano, por exemplo, tinha como sempre coisas com vidro, mas eu acho que assim, o foco ali principal não era só o vidro, era toda a matéria, vamos falar assim, né, o processo, sabe, do todo ali, né,
do espaço, vamos falar como foi pensado. Então, são experiências diferentes, né, do ano passado para esse. Vamos falar, o uso da tecnologia, por exemplo, né, com hoje o lance da IA forte aí no mercado, vamos falar assim, o conforto perante a um banheiro, a uma cozinha, como isso, né, está sendo pensado. A parte tecnológica também está sendo pensada? Tipo, cozinha? Com certeza, sim. A gente sabe que hoje a cozinha, assim, ela já sempre foi, tem sido, né, muito forte ali o espaço para a família. Mas hoje o que está muito, vamos falar assim, sendo o queridinho do momento acaba sendo os banheiros, né? Não é mais só um banheiro, é o banheiro. E como esse banheiro remete ao nosso bem-estar, ao bem-estar do cliente, né? A experiência dele, ele é um momento nosso sozinho, né? Perante a um banho, né? Vamos falar aquele momento só nosso, que a gente fala assim, fechou a porta, me deixa. Então, é literalmente isso. Então, o uso de cores, acabamentos, como isso acaba interferindo, né? A gente ali é um momento literalmente relax, né? Então... Um dos itens, até complementando a questão do vidro, que eu até vi bastante, foi bastante vidros coloridos, eu vi bastante no mobiliário mesmo, né? Aplicado no mobiliário, não somente em iluminação. Também o vidro com aquele efeito martelado. A gente teve a febre do canelado, né? Mas eu vi muito o martelado, que é aquele amassadinho. E também teve muitas mesinhas que eu vi, muitos itens no próprio vidro colorido, que ele tinha umas bolinhas dentro. Tem uma técnica que eu não me lembro agora o nome, mas até na Casa Cor vocês vão ver algumas mesinhas de apoio, algumas mesas. Então vocês vão ver o vidro de uma forma um pouco diferente. E isso já está acontecendo nos dias, né? E é muito bacana também que eu até assisti uma outra palestra que a gente vai para Milão. Meu Deus, qual que são as tendências? O que está acontecendo? A partir de agora, o que a gente vai ter que usar? Só que eu ouvi uma palestra e realmente era verdade. Milão, o que acontece em Milão já está acontecendo. Eles só estão trazendo para a evidência. Então isso que é muito bacana. Acho que até por isso que a gente, chegando lá, entra um pouquinho naquela minha decepção, porque muitas coisas a gente já viu. Tipo, nossa, mas eu já vi isso, até por conta ali do Instagram, que está o tempo inteiro trazendo chuvas e chuvas de informações pra gente. Hoje a tendência realmente é focada não no material, não no que está se usando, né? Mas o que as pessoas estão buscando. A humanização. Até a questão do banheiro. Antigamente a gente tinha aquela preocupação de cozinhas grandes para poder receber pessoas e tudo mais. Acho que após a pandemia as pessoas começaram a pensar mais no aconchego do seu quarto, o aconchego do seu próprio banheiro. Essa experiência toda nos levou a pensar em como que eu posso utilizar uma louça, como que eu posso utilizar, qual a cor, qual o acabamento, de repente um detalhe em pedra, o dourado, a gente está vendo um retorno aí um pouco do dourado, só que de uma forma um pouquinho mais moderna, que é um dourado ali um pouquinho mais acetinado, o próprio inox ali escovado. Ele nada muito que tá brilhoso, muito forte, né? exato. Vamos assim, os metais mais acabamento fosco. Então acho que de modo geral é bem isso, é o porquê, né? Trazer a essência. Tá acontecendo muito um resgate na essência. Isso vocês vão ver muito na Casa Cor. Acho que o tema também da Casa Cor foi isso. Resgate de essência, do que a gente consegue transformar a nossa casa para transformar num lar, né? Já acabou, não é mais uma vitrine, não é mais uma capa de revista. Hoje as pessoas estão realmente focadas em como que o meu lar vai refletir a minha essência e me deixar aconchegante para mim. Então isso é muito, 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 muito bacana. Eu acho que até você falando sobre essência, né? Cada um aqui, vamos falar assim, quando a gente fala sobre essência, por exemplo, a Elaine perguntou sobre um material específico, né? Pra gente poder comparar para esse ano. Eu não teria um material específico. Ano passado, literalmente, tinha muito vidro para tudo quanto é lado. Material, mesinha de centro, lateral, pendente, enfim. Mas esse ano, se eu pudesse resumir, seria cores. Independente de onde for, qual material for. É uma torneira, é uma bancada, é um MDF, é uma parede, é uma luminária. Sim. É um objeto, sabe? Então, a gente sabe, a gente tem cada vez mais, eu falo por mim, os ambientes hoje, né, tem muito mais, assim, a questão de cores presentes. A personalidade. Isso acaba querendo também, né, trazendo a questão de essência. Cada um, às vezes, tem uma história com alguma cor, né? Traz conexão. Sim, além da cor, atrelado também a textura, muita textura. Certeza, mas também a cor de uma forma um pouco mais sóbria, né? Se eu pudesse resumir, acho que em duas cores que eu vi muito em Milão foi o marrom. O marrom, ele está bem, de uma forma mais terrosa mesmo, uma coisa mais um pouco preto mais... do momento. Exato. O Bordeaux também, de uma certa forma, o Bordeaux estava muito marcado. A gente também está vendo isso não só no design de interiores, mas também na própria moda. A gente vê as pessoas utilizando cada vez mais o Bordeaux. Além de
traz a parte do inox. O inox também, de suas diversas cores, tonalidades, o inox está bem forte. O escovado está bem presente. Acho que tem uma perguntinha. Entre a experiência de Milão e a experiência de Casa Cor, se vocês enxergaram algum resgate de materiais talvez antigos, materiais que fizeram parte da construção, por exemplo, do que é uma casa brasileira. Eu sei que é difícil fazer esse comparativo porque em Milão, naturalmente, os materiais vão ser outros, mas se vocês conseguiram fazer algum paralelo nesse sentido. A segunda pergunta é mais com relação a modo de viver. Se vocês também sentiram uma diferença, um resgate nesses dois contextos, né? No contexto de Milão e no contexto da Casa Cor. Se existe essa tentativa de resgatar algum hábito antigo, alguma coisa que a gente tinha antigamente. Sim, uma ótima sobre a Casa pergunta. Cor. Você vai poder dizer que eu não fui uma ainda. excelente. Ainda. Referente a materiais, um deles é o vidro, que eu comentei, que é aquele vidro um pouquinho mais martelado, que realmente remete à ideia de vitrais, né? Então isso eu vi bastante, não só lá, como também na Casa Cor. Eu também cheguei a identificar alguns pontos. Um outro material também que eu vi bastante foi o próprio metal, também martelado. Então isso nos remete um pouco à essência lá de trás, né? O material da forma que ele foi iniciado. Então, forjado, exatamente, essa é a palavra. Então isso mostra bastante esse resgate de realmente houve uma estagnação, o que é novo, o que é tecnologia, de que não sei o que, e as pessoas pararam, até por isso aquela sensação de, nossa, não tem nada novo, porque realmente as pessoas pararam de procurar o novo, eles estão resgatando o que está lá atrás, a essência. Exato. E isso reflete muito na Casa Cor. O tema é mente e coração. E o foco ali realmente, você vai ver que vários ambientes tem cara de casinha de vó, com uma cara mais moderna, uma nova roupagem. E isso mostra nitidamente a necessidade de buscar um aconchego. Quando a gente fala de casa de vó, a gente fala de aconchego, a gente fala de espaços um pouquinho mais fechados. Desacelerar. A gente vê muita textura, sofás com estampas, com tons mais terrosos. Então, esse resgate existe sim. Isso está mais nítido esse ano. Ano passado eu senti um pouco na Casa Cor, mas esse ano ficou visível. Não só aqui na Casa Cor, como também em Milão. E até complementando em Milão, um dos choques assim, que eu tive logo no começo, que eu entrei naquela neura de tipo, eu preciso registrar, eu preciso filmar, eu preciso fazer foto, eu preciso... Só que eu cheguei lá, todo mundo estava fazendo isso. Então estava todo mundo falando, tirando foto. E teve alguns ambientes, em específico foi uma exposição da Gucci, que eles expuseram vários tapetes em um dos palácios lá. E chegou uma hora que eu olhei e estava aparecendo nuvens de pessoas com o celular na mão o tempo inteiro, assim. Aí são vários tapetes, aí tinha um tapete, tinha uma nuvem de gente tirando foto. Aí passava essa nuvem, ia para outra, e vinha outra. E eu fiquei, pera, tem uma coisa errada. Foi ali que me deu gatilho. Eu falei assim, as pessoas estão mais preocupadas em ficar tirando foto, em ficar registrando do que vivenciar. Exatamente. E ali eram tapetes lindos, maravilhosos, artesanais, gigantes. Eu imagino que deve ter levado horas e horas, não, dias para fazer aquilo. E porque ele foi realmente... Mas ali era uma tapeçaria, foi apresentada de uma forma mais artesanal, mas era a história da Gucci. Então, de onde surgiu e até onde está hoje, né? Então, havia uma história a se contar. Então, eu acho que na vivência, eu acho que esse foi o contraste. As pessoas estão mais preocupadas em ser os primeiros a postar, em primeiro usar, nossa, eu preciso ser o primeiro a usar isso, eu preciso ser o primeiro a estar na frente. E a gente está esquecendo de vivenciar. E talvez seja esse o reflexo do resgate. O porquê que a Casa Cor hoje está focada sobre a essência, uma casinha de vó, o porquê que as pessoas pararam de buscar material novo. Eles estão resgatando os materiais anteriores. Isso nos forja de certa maneira, exatamente, né? Vamos falar assim, tipo, opa, espera, né? Exato. Não é só sobre o novo, é sobre a gente reviver também, né? Exato, então, exatamente. Então, e aí a gente acaba entrando na tendência atual, que é não ter tendência, né? Então, nós temos muita madeira natural, pedras naturais, vidro, elementos que sempre estiveram aí, só que com uma nova visão, um formato mais moderno para os dias de hoje. Eu espero ter respondido. E eu acho que assim, sobre, né, vamos falar, acho que é essa palavra tendência, a gente às vezes espera por tendência, mas eu acho que assim, é muito particular, porque às vezes uma coisa você vai gostar, não vou gostar, porque isso vai trazer conexão e pra mim não vai. Exato. Não é verdade? Então, é sobre, mais uma vez, é sobre viver mais, né? Que eu acho que assim, isso vai trazer muito mais conexão e aquela coisa que vai marcar muito mais a gente, né? E aí agora a gente quer ouvir um pouquinho de quem foi pra Milão, a visão de vocês sobre Milão 2026.
dou a palavra. Bia, vamos lá, Bia. Queremos ouvir vocês também. Você ficou escondida, mas você vai falar. Não pense que a gente ia deixar passar. Então, desculpa, eu ainda falei, não vou sentar na frente que é pra não ficar na cara do gol. Eu acho que muito da sua pergunta me lembrou uma coisa que em Milão eu vi bastante. O tema do Salone foi a essência dos materiais. E aí dentro do Salone existem alguns eventos que acontecem. Então, por exemplo, a gente tem uma divisão dentro do Salone que chama Salone Raritas, que foi feita por um estúdio, e aí eles têm uma segunda temática dentro da temática de Milão, e falava muito sobre essa conexão com a memória, não voltado para o mobiliário, mas de uma maneira que o mobiliário não seja algo de luxo. Então tinha uma exposição inteira sobre móveis antigos. E assim, de todos os países, né? Tinha do Brasil, tinha de todos os países. Eram vários estandes, né? E mostravam esses mobiliários. E aí eu acho que conecta muito com esse momento que a gente também está vivendo dentro da Casa Cor, que é esse garimpo, que as pessoas têm olhado mais para isso, têm restaurado, né? Têm procurado mobiliários de designers que já não tem mais no mercado, então estão investindo nisso. Então acho que falar dessa memória também é importante conectar as duas coisas. Mas, na minha visão, eu senti que o europeu, nesse quesito de vida, né, de rotina, ele valoriza muito mais isso. Porque ele está numa cidade onde existem prédios totalmente restaurados, onde você entra num edifício da década de 40, que está assim, em perfeito estado, e eles colocam um mobiliário maravilhoso atual. Coisa que aqui no Brasil a gente não tem, né? A gente está fazendo o caminho meio que inverso. A gente está colocando mobiliário antigo dentro de novos edifícios. Então, isso me trouxe um pouco essa reflexão, né? Porque a gente não consegue fazer uma arquitetura dentro de um edifício novo, classicista, que nem é um edifício da década de 40. Mas eu acho que a gente tem ferramentas para pensar nisso. Então, acho que me trouxe um pouco essa reflexão em Milão e também esse olhar para o essencial mesmo dos materiais, né? Então, a gente vê que a grande maior parte do Salone trouxe esse questionamento de retomar os materiais que não estão sendo tão utilizados, como utilizar esses materiais. Então, eu olhei muito isso, mas eu acho que o Fuori também é outra coisa, né? Assim, são experiências totalmente diferentes. Tanto é que você viu, a feira não dá para fazer em um dia, né? É muito grande. Eu mesma não vi o Eurocucina e não vi o Eurobanho, porque eu preferi ver outras coisas. Eu preferi um único dia para o Salone. Eu achei que o Fuori era muito mais rico nesse sentido. Mas é isso, acho que falando de material, a gente viu muitas pedras sendo utilizadas, né, com mais destaque, muito vidro, acho que ainda é o grande destaque. Mas eu também vi muito o crescimento do inox, acho que isso já é uma coisa que vem batido. Mas eu acho que a gente também tem que olhar para o nosso país e entender o que faz sentido, né? Então, às vezes, colocar uma bancada de inox num lugar que é extremamente frio não faz muito sentido. Para eles fazem, né? Eles têm uma vivência de cotidiano diferente do brasileiro, né? Então, acho que me trouxe muito mais esse olhar de, tipo assim, a gente vê muita coisa legal lá, é incrível, é maravilhoso, mas nem tudo funciona para nossa cultura e para o que a gente constrói aqui. Acho que é muito esse paralelo que a gente tem que fazer, assim. Acho que dá muita visão, dá muita criatividade, é maravilhoso. Mas a gente também tem que saber dosar e não entrar nesse modo que acho que todo mundo entra do tipo, preciso filmar, preciso ver tudo. E no final você não vê, você sai de lá meio atordoado. E depois você tem que... Isolado ali, você não consegue ter a sensação, a experiência do momento, Exato. do lugar, né? E eu acho que isso que acaba, vamos falar, conectando muito mais a gente, até memorizar, né, a nossa vivência por Milão, né? Com certeza. E eu acho que a Casa Cor é um evento que a gente consegue trazer muitas ideias legais, muita tendência da leitura de mercado de fora. E aí me quebrou também esse estigma de que o Brasil é atrasado, não chega as coisas aqui.
aqui. Não, gente, a gente tá super bem, muito bem posicionado. Acho que a Casa Cor faz um trabalho excelente de trazer nomes de mercado que faz um trabalho legal. Fora os N eventos que a gente tem aqui em São Paulo que né, cada vez mais tem falado sobre a nossa brasilidade. Então, para mim, acho que o grande ponto dos dois eventos é isso, assim, você olhar e olhar para internamente como você projeta e como você pode trazer isso como uma melhora para o seu cliente, sabe? Eu vou deixar. Obrigada por compartilhar a visão de vocês. É, exato. A tendência é não ter tendência, né? A regra é essa. A regra é essa. Até porque, vamos falar assim, a casa, vamos falar assim, o modo como você usa é diferente como eu uso, como você, cada um de nós aqui usamos, né? Então, o material acaba, vamos falar, afetando o nosso dia a dia, né? De repente, para um inox, para outra pedra, o outro MDF, né? Enfim, então, eu acho que é isso que faz a arquitetura ser tão bela, né? E é hoje o que deixa único, né, cada espaço. E as pessoas estão realmente resgatando isso. O que faz sentido para mim, né? Então, isso é muito bacana. Encorajo a todos, quem não foi, vá. É uma experiência maravilhosa, surreal. Ainda não foi. Quem ainda não foi, é verdade. Quem ainda não foi, se organiza, vai. Exato, porque vocês não vão se arrepender, é maravilhoso. É isso.